Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Transformação. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Nós mergulharemos num tema super importante sobre ESG e liderança regenerativa. Marcela Argolo, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença e pelo convite, por aceitar o convite de participar conosco nesse podcast, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Ai, Vanessa, eu que agradeço imensamente o convite e essa oportunidade aqui estar com você nesse podcast para falar um pouco mais para todos essa conscientização do que é realmente ESG e como que a gente consegue implementar ele de maneira efetiva dentro das organizações. Maravilha. Marcela, se apresenta para nós qual a sua história, a sua trajetória e como que você chega a esse tema hoje, ESG, na sua carreira. Vanessa, eu comecei a minha vida no mundo corporativo muito cedo. Trabalhei muitos anos numa Big Four, em auditoria externa. Depois fui trabalhar em planejamento financeiro estratégico dentro de uma construtora. Então, eu tenho praticamente uns 13 anos de mundo corporativo. E calhou na época do nascimento dos meus filhos, eu trabalhando muito, burnouts, comecei a refletir um pouco o que eu queria deixar de legado para os meus filhos e o que eu fazia, se o que eu estava fazendo de trabalho fazia sentido para mim, né? Olhar uma planilha de valuation, o que eu poderia levar isso mais para frente, né, de legado para os meus filhos, e realmente ali eu resolvi parar um pouco para me dedicar a mim. Eu acho que ali foi o meu primeiro chamado real. E uma série de fatores pessoais também me acarretaram mais ainda aí nessa profundidade do autoconhecimento. E ali resolvi migrar um pouco minha carreira. Eu estava, no momento, eu tinha dado um break para ter o meu segundo filho. Comecei a fazer um MBA de compliance. E ali percebi que, falei, opa, é aqui que eu quero ficar. E aí eu comecei a ver que compliance era uma ferramenta de algo maior. E que compliance não era sobre leis, era sobre pessoas. E que se eu trabalhasse as pessoas, se eu trabalhasse ali a causa raiz, a gente conseguiria nem precisar implementar o compliance, porque eu acredito que uma empresa não precisa de compliance. A partir do momento que se a gente opera de maneira ética com todos, a gente só precisa ter ali um conhecimento de quais são as regras, códigos de conduta, processos e quais são as leis e normas que regem aquele país que a empresa está inserida. Então, eu comecei a ir mais profundamente entender que compliance é uma ferramenta de governança corporativa, que é um sistema. E esse sistema de governança corporativa, que rege toda a maneira de como governar ali uma organização, e quando a gente fala de governar uma organização, é dividir o pão a todos. Se você olhar de uma maneira antropologicamente falando, como dividimos esse pão de maneira harmônica, de maneira imparcial totalmente, e que venha um olhar de ganha-ganha-ganha a todos, e que a governança corporativa nada mais é do que um sistema dentro de um sistema maior, que aí é o que a gente começa a entender que somos uma semente dentro de algo tão grande. Então, quando eu comecei a perceber que, ok, governança é uma tríade de um sistema dentro de um sistema maior, que é o ESG, que é Environmental and Social, então environmental, meio ambiente, social, a parte social, e governança, a parte de como muitas pessoas falam, como ser transparente e tudo. Eu acredito que a governança é o trabalho interno da empresa de accountability. Accountability sendo uma virtude moral a qual se correlaciona muito com a ética. Então, a partir do momento que você tem ética e ações éticas dentro da sua empresa, você olha o interno, que é você consigo mesmo. Então, para mim, a sigla já é GSE. Então, primeiro eu comigo, que é o G, eu com o outro, que é o S, e nós com a natureza com o todo, que é o E. Maravilha. E é interessante esse seu ponto de vista. Eu sou advogada por formação, mas atuo no mercado financeiro há muitos anos, né? E essa questão do compliance, quando ele foi estabelecido, eu acho que numa visão um pouco mais ampla, né? Que hoje já é de conhecimento, esse termo já é muito conhecido, Sim. mas as pessoas realmente têm uma tendência a enxergar isso como um sistema
punitivo, né? E eu achei interessante esse seu ponto de vista de que se você tem um comportamento alinhado com valores e ética, eh, o compliance ele deixa de ser, né, de ter essa visão punitiva, como assim mesmo como o próprio nosso sistema de leis, né? Sim, E ele passa a ser apenas um direcional do caminho que nós sim, devemos seguir, sim. né? Então, eu achei super interessante esse ponto de vista que você colocou. E aí, Marcela, para a gente avançar um pouco no tema, você já falou aí de governança, falou de ética, traz para a gente o seu conceito de ESG. O que é ESG para você? Para mim, ESG é um estilo de vida. É um estilo de vida o qual você opta, você faz mudanças na sua vida para que você incorpore essa ética com você primeiro, essa integridade com você, sabendo e operando através dos seus valores. A partir do momento que você sabe quais são os seus valores e que eles são inegociáveis, você consegue tomar ações, ter um processo decisório muito mais assertivo através dessa ética sua e com isso também se relacionando. Afinal de contas, somos seres relacionais. Então, a partir do momento que eu tenho uma integridade, sei quais são os meus valores, sei qual é o meu propósito e que ele é a longo prazo e que nada vai me impedir a chegar a ele, nenhum prazer a curto prazo vai me impedir ao meu propósito maior de longo prazo, eu começo a operar de maneira íntegra e, com isso, começo a me relacionar de maneira de longo prazo com os outros seres humanos. Afinal de contas, como eu falei, somos seres relacionais e a partir do momento que a gente começa a colocar a ética, o accountability, como o pilar primordial nosso, nossos relacionamentos começam a esticar um pouco mais a corda e começamos a ter um relacionamento mais a longo prazo, que é o que a gente quer, inclusive para dentro das corporações. Nós queremos profissionais dentro das nossas organizações que estejam engajados, que estejam em pertencimento com o propósito da organização que a gente criou. Afinal de contas, a gente sabe que o turnover é muito mais custoso para a empresa, de uma visão muito mais ampla. Então, por que não trabalhar neste relacionamento com o nosso colaborador e como esse colaborador se relaciona com os outros? Afinal de contas, precisamos trabalhar esse olhar colaborativo, que é o que o ESG pede. A partir do momento que você começa a operar nessa perspectiva e muda seu mindset e começa a entender que precisamos olhar o todo, inclusive o meio ambiente que a gente está inserido, que a sua organização está inserida, e abrangendo como a economia circular como um todo interfere no seu business. E como o seu produto final, né, o seu lixo ali da sua organização pode ser útil para uma outra indústria. Então, é a partir desse momento que você começa a abranger ainda mais que o seu sistema se interconecta com outros sistemas. E como que você consegue, de maneira inteligente e de mercado, fazer essas interconexões. E você só consegue fazer isso quando você consegue se relacionar e sair desse modus operandi de achar que tudo é punição. Perfeito. E aí, e nessa sequência, quais são os desafios, né, que as empresas hoje vivem em tentar implementar dentro do seu conglomerado, quando a gente pensa em pessoas, em líderes, em colaboradores, esse conceito da governança, da ética, da preocupação com o meio ambiente? Olha, Vanessa, eu acredito que tudo vem do tone of the top. Tudo vem do exemplo. Eu acredito que uma liderança exemplar, ela faz total diferença dentro de uma organização. Quantas vezes a gente olha para uma empresa e vê um CEO e fala, nossa, esse CEO realmente me inspira. Ou líderes mundiais, né? Eu tenho os meus que me inspiram diariamente. Então, a partir do momento que você tem um líder que tem esse pensamento regenerativo, que começa a operar de maneira que ele dá engajamento e palco para que os demais possam florescer também, e que ele não fomenta esse ambiente de comando e controle, ele não fomenta esse ambiente de competitividade dentro do mundo corporativo, que a gente sabe que existe.
e dessas necessidades de ganhos, de metas imbatíveis, e que a gente pode começar a reduzir essas metas para que a gente tenha um ambiente, um clima organizacional mais harmônico e que a gente consiga ter ganhos que oscilam. A partir do momento que eu sempre, Vanessa, quando eu tenho alguma dúvida, eu sempre olho para a natureza e vejo como que ela me devolve a resposta. Então, o mundo corporativo ele também precisa entender que existem ondas de altos e baixos e que é normal você surfar essa onda alta em algum momento da sua sazonalidade, ou, por exemplo, empresas que tiveram uma alta exponencial agora na Covid, pelo business dela. Não adianta você achar que você tem que operar daqui para cima. Talvez é entender que aquilo ali foi uma marola, né? Foi uma onda alta, e que agora você vai operar da maneira estável, normal, até que a outra onda alta venha, para que você consiga se preparar para a próxima onda. E não querer esticar essa alavancagem forçada de uma próxima onda, porque senão ela se rompe. Então, no caso, o que você está querendo dizer é que até mesmo essa ganância por um resultado expressivo e, de certa forma, você pressionando a sua equipe a dar um resultado, em tese, em 200% do que a equipe pode dar, isso está totalmente desalinhado com esse conceito de liderança regenerativa, seria isso? Ela está desalinhada com o mundo atual, ela está desalinhada com o ESG e com capitalismo consciente que a gente está vivendo hoje. Afinal de contas, depois da pandemia, a gente percebeu uma mudança de aproximadamente 46% no consumo. Então, as pessoas começam a ser mais conscientes. Primeiro, que o poder de barganha diminuiu, né? As famílias de classe média tiveram uma redução na sua receita, uma queda de padrão, e que, já aviso de antemão, isso vai continuar, né? Então, a partir do momento que você tem essa redução, você começa a se conscientizar mais aonde você vai ter esse gasto. Então, quando você se conscientiza mais nesse gasto, você começa a se questionar aonde você está investindo esse seu recurso que você tem esse gasto diário. Então, qual é essa empresa? Quais são os princípios dela? Qual é o propósito dela? Como que ela vê os funcionários? Como que ela vê os fornecedores? Como que ela cuida do ambiente que ela está inserida? Qual é o propósito dela? E aí você acaba fazendo o seu uso dos seus recursos de maneira mais inteligente. Mesmo tendo uma empresa que tenha esse valor um pouco mais expressivo, porque você entende que é por uma causa maior. Então, você começa a ter maior conscientização do seu gasto também. Muito legal. E quais são as iniciativas que assim as empresas podem tomar que são mais eficazes para adotar um processo de inclusão e diversidade nos seus ambientes de trabalho de acordo com os princípios ESG? Eu acredito que esse termo diversidade e inclusão, ele está um pouco, às vezes, até banalizado. Concordo plenamente com você. Como tudo na vida, as pessoas têm, né, tudo tem movimentos pendulares, isso também, e a gente está complicando algo que é muito simples, Vanessa. Por exemplo, eu sou diversa de você. Simples assim. Diversidade é isso. Sim, nossas origens, né? Se a gente começar a falar aqui da nossa vida, vamos ver que temos formações totalmente diferentes. Você é advogada, sou administradora. Você nasceu em? 81. 81 e 85. Onde que você nasceu? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu nasci em São Paulo, fui criada na Bahia. Somos diversas. E nem por isso não precisamos nos relacionar. Estamos aqui nos relacionando. Sim. E a inclusão é nada mais do que eu entender que você é diversa de mim e que eu incluo você porque você tem as suas limitações. Porque se eu começar a falar aqui, você sabe da história da Bahia? Você vai dizer, não, eu não vou te incluir. Vem aqui que eu vou te contar. Percebe? É simples assim. E aí as pessoas querem fazer essa diversidade e inclusão de uma maneira completamente
vítima e que a empresa também começa a operar de uma maneira que ela está defensiva, porque aí a pessoa ela precisa contratar uma pessoa de certa característica e essa pessoa não consegue entregar. Mas por que não dar também as ferramentas, se você entende que essa pessoa tem potencial, por que não dar as ferramentas para que essa pessoa possa crescer dentro da organização? Eu acredito que a contratação ela tem que ser via valores e não via hard skills. A partir do momento que você contrata as pessoas com propósitos parecidos com a sua, né, iguais propósitos da sua empresa, você vê o potencial de crescimento dessa pessoa, por que não investir na capacitação dela em treinamentos de hard skills para que ela consiga se desenvolver também de soft skills, entenda bem, porque afinal de contas esse autoconhecimento ele tem que ser contínuo e você tem que dar espaço para que o seu colaborador consiga operar desse local que não é tóxico, percebe? Sim, e é interessante porque possivelmente essa estrutura, a contratação por valores, ela vai trazer uma longevidade maior desse profissional dentro dessa empresa e que é um fator que hoje, como você mesmo mencionou, né, o turnover ele está gigantesco em vários setores hoje, né, tanto na engenharia, área mercado financeiro, em diversos setores, e eu acho que isso é um grande... É um tema que está sempre na mesa, sendo falado entre os líderes, né? Como evitar, como prevenir. E aí sempre pensando em pacotes de benefícios, mas às vezes no financeiro a empresa não suporta um pacote tão vantajoso e aí fica essa barganha que acaba caindo no final das contas no valor financeiro, né? E a gente acaba se perdendo nos nossos valores e princípios que precisamos fazer uma chamada, né? Para esse tema e voltar sempre ao tema central. É que eu também acredito que a gente também tem que romper um pouco essas crenças limitantes que temos entre sustentabilidade, de clima organizacional bom, qualidade de trabalho com não é viável financeiramente. É viável, sabe por que é viável, Vanessa? Porque você e eu, nós somos mães e profissionais, entende? Nós conseguimos operar por ambos. Ok, agora eu não estou sendo mãe? Pode ser que sim, eu estou dentro de um podcast, mas saindo daqui eu vou ser e vou continuar exercendo. Então, sim, você pode ser viável e sustentável. Você só não vai conseguir operar em curvas muito alavancadas como estávamos acostumados. Então, como movimentos pendulares, eu acredito que estamos no caminho certo. A gente está saindo do movimento pendular de um radicalismo e começando a voltar aqui para o centro de entender que a gente precisa acertar nessa equação de equilíbrio, que é o grande desafio de qualquer pessoa. Equilíbrio é o desafio empresarial, pessoal. E aí, voltando nesse ponto que você falou da longevidade, se entendemos que empresas são feitas de pessoas e que a gente está trabalhando na longevidade das pessoas dentro da organização, estamos trabalhando na longevidade da empresa como um todo. Então, quando a gente opera neste mindset, as coisas ficam mais fáceis. E aí você começa a entender que ali é uma expansão, sim, do seu coletivo, e que você precisa cuidar dele. E que você, como um líder regenerativo, você tem o papel de ser uma mãe e um pai. E quando eu falo mãe e pai, não é passar a mão na cabeça. É educar. É acompanhar. É ser mentor. É guiar. Para que ele possa entregar o que ele tem de melhor essência dele. E quando ele opera por essa real essência dele, ele se sente pertencido, ele prospera e ele performa. Estatísticas dizem que quando uma empresa opera neste local, 21% a mais de resultados. Eu acredito que quando eu opero nesse local meu, eu expando a 100%. Né? Mas quando você coloca isso dentro de uma comunidade, tem pessoas que ainda não estão nessa real essência e não conseguem operar isso, mas você já vê esse ganho mensurável dentro das pesquisas de mercado, né, de clima organizacional.
E você trouxe esse ponto da maternidade e da paternidade, né? Olha a nossa, vamos dizer assim, responsabilidade na atuação até da liderança regenerativa, que a gente estava falando no ambiente corporativo, mas dentro das nossas próprias casas e também nas nossas atitudes do dia a dia, Sim, né? Porque quando a gente fala de inclusão e diversidade, a gente, né, acabou navegando por esse tema que tem sido tratado como um tema até de uma forma muito violenta. Eu acho que ele está muito mais relacionado à questão da empatia, né? De você olhar o outro, de se colocar no lugar do outro e ensinar as crianças também que, de certa forma, eu percebo que até é um pouco nato das crianças esse sim, sentimento. E eu acredito que nós, adultos, acabamos poluindo as sim. crianças ao longo do caminho, né? Vamos colocando máscaras dentro. Máscaras, né? Uhum. Então, eu tenho um filho de 8 anos e eu tenho essa preocupação de trazer para ele essa visão do outro, né? A visão de, olha, não faça com o coleguinha o que você não gostaria que fizesse com Sim, você. E são ações pequenas, né, Marcela, que se a gente fizer um pouquinho cada um dentro da sua própria sim, casa, a gente vai conseguir, eu acredito, que acelerar esse total. processo para chegar nesse status Sim, ideal que sim, seria, né, de evolução desse processo de consciência que nós precisamos ter com toda essa questão do social, principalmente, mas acima de tudo também com o meio ambiente, nas atitudes que a sim. gente tenha. E aí, nesse conceito, você acredita que isso também está relacionado à questão ao acesso à educação? E aí, em relação a classes sociais, como que você enxerga que dentro do Brasil a gente conseguiria avançar esse conceito, né, dessa consciência em classes mais pobres, né, classes que têm um acesso mais, vamos dizer assim, penalizado ao estudo, à Uhum. educação? Voltando um pouquinho, só para complementar o que você falou sobre empatia, eu acredito na empatia, da gente entender, olhar o outro com o olhar limitante do outro. Então, esse é o primeiro ponto da empatia, não olhar o outro com o seu olhar do julgamento. E o mais importante é ter a compaixão. Compaixão é ação. É a empatia com a ação. A partir do momento que eu entendo que aquela pessoa tem uma limitação e ela não sabe como agir. E se eu sei como agir, se eu tenho esse privilégio de saber, eu tenho também a obrigação de apoiá-la e conduzi-la para que ela consiga chegar aonde ela quer. Porque muitas pessoas podem até saber o que precisa ser feito, mas ela não sabe como. E se a gente sabe como, Vanessa, a gente tem essa obrigação. Porque no accountability, quando você entende que somos todos um e que você sou eu e que a minha ação interfere em você, eu estou interferindo em mim quando eu tomo essa ação para mim. Então, quando eu falo de ética, eu trago a ação para mim. Ética nada mais é do que isso. E aí, voltando para essa sua pergunta que você fez, para eu poder fechar, a gente precisa trabalhar a educação. Isso é fato. A educação é a mudança que temos, que precisamos, é onde a gente precisa investir para mudar o mundo. Ponto. E essa educação, ela vem dessa ação também. E essa ação, eu acredito que é também através de uma tríade, que é público, privado e terceiro setor. Todos juntos. Público dando as diretrizes, o privado apoiando para que as ONGs possam atuar de maneira efetiva em ESG e não em greenwashing. Porque não adianta a empresa fazer ações que são rasas para que possa dizer que tem um ESG, se ela pode operar de uma maneira muito mais inteligente, como através de incentivos fiscais, que seja através do público, o privado tem fôlego para apoiar o terceiro setor para atuar. Então, eu acredito que é essa dança com essa tríade que a gente vai conseguir implementar de maneira efetiva e objetiva o ESG dentro dos formatos de negócio daqui para frente, nessa próxima era que a gente vai vir. Às vezes eu tenho a sensação, Marcela, de que nós temos no Brasil um povo até bastante solidário. E do mercado corporativo até muitas pessoas que têm o interesse em contribuir do âmbito privado.
Mas existe também, não só na pessoa física como na pessoa jurídica, às vezes algum receio de um investimento que não será utilizado, vamos dizer assim, na ponta para o seu objetivo final, que é o desenvolvimento, seja na educação, seja na alimentação de pessoas mais carentes. Uhum. O que você... Faz sentido o que eu estou falando? E qual seria a transformação que você acredita que nós deveríamos viver? Seria através de legislações ou comportamentais? O que você acha que seria a transformação ideal para que a gente pudesse, até um bate-papo que a gente estava tendo aqui antes do podcast começar, dessa sensação de que o que você está fazendo para contribuir, né, seja uma ajuda financeira, enfim, que ela seja realmente direcionada para onde ela deve seguir, né? E contribuir para essa evolução, porque eu vejo que um capital, a gente percebe que tem já fundos, principalmente, né, fundos de investimentos ESG direcionados para esse auxílio do social. Eu conheço algumas assets que trabalham com esse desenvolvimento, principalmente na parte da educação em crianças. E aí, só que eu percebo às vezes um receio do investidor em falar, mas será que isso acontece mesmo? Será que esse dinheiro que eu estou investindo, ele realmente ajudará, fará a diferença? Eu vou dividir, se você me permite, essa pergunta em duas respostas. Claro. A primeira, eu acredito que somos sim solidários, né? Somos uma sociedade solidária, mas a gente tem que saber de onde opera isso. Eu acredito que muito do ego de querer ficar tranquilo de que está fazendo a sua parte. Então, a partir do momento que você vê uma pessoa, um mendigo na rua e você ali dá um trocado para ele, você está massageando o seu ego. Porque você não está ensinando ele a pescar, você está dando peixe. Então, a partir do momento que você começa a olhar de uma perspectiva de eu não vou dar esse peixe para ele, mas eu vou ajudar para que essa pesca dele seja viável. Ou seja, como as organizações conseguem mexer no setor público para que exista alguma mudança de legislações para que seja viável que aquela pessoa que está passando por esses momentos de vulnerabilidade possa ter essa dignidade de voltar a trabalhar, a ter uma vida digna. Então, eu acredito que a gente tem que dar um outro olhar para isso, né? Eu conheço muitas pessoas, todo mês eu dou uma cesta básica para tal instituição, ou todo mês eu faço uma contribuição, ou então a empresa faz uma contribuição. Ok, você vai lá entregar as cestas, você vai lá ver quem são, você vai ajudar a entregar as sopas dessas pessoas. Quando você faz isso, você sai do mental e entra para o sentimento. E aí, quando você entra para o sentimento, que é o coração aberto, aí que mora o todo do ESG. E aí você começa a ver, opa, peraí, eu tenho muito aqui o que fazer. Porque a gente tem muito o que fazer no lado ambiental e social. A gente precisa começar a ir para a ação. A gente tem que sair do storytelling e ir para o history making. A gente tem que começar a agir. Então, é essa a primeira parte da resposta. Assumir a nossa responsabilidade, Assumir a nossa responsabilidade. E como a gente pode mexer. De transformação, na verdade. Totalmente. Né? De transformação. Então, a partir do momento que você tira o ego e começa a operar no coletivo, você abrange o ESG. E aqui, do outro lado, como a gente consegue dar essa transparência? Eu acredito que é através de relatórios de sustentabilidade, que hoje a gente tem vários relatórios. Então, quando a empresa tem ali seus KPIs de sustentabilidade, os quais ele vai definir quais são os KPIs importantes para o business dele, não existe o que eu vejo muito as pessoas querendo uma receita de bolo pronta. Marcela, como é que eu faço um relatório de ESG aqui na minha empresa? Não tem receita. Era uma pergunta que eu ia te fazer. Se existe um parâmetro universal. Existem parâmetros, existem relatórios do GRI, tem o relatório da B3, que é um questionário que tem uma série de itens a serem levantados e vistos na organização. Da B3 realmente é só para empresas listadas na bolsa e que
opera e leva essa empresa para um outro patamar de investidores, mas você pode pegar esse relatório, esse questionário, e também utilizá-lo como parâmetro para balizar ali quais são os KPIs que você vai entregar dentro da sua organização. Mas eu não posso colocar como receita de bolo. A gente tem que entender qual é o cenário, qual é a realidade da empresa e o que a gente pode começar a mensurar. E dali a gente começa a criar o nosso relatório de sustentabilidade. Interessante. Eu imaginava que fosse um parâmetro, vamos dizer assim, quase que formatado, né? Então é até mais complexo do que a gente pode imaginar, talvez, para as empresas, né? É importante ter alguém com expertise para conseguir construir essa, como você disse, né? Toda essa transformação na empresa. Aí você fala de liderança regenerativa, é quase que um movimento, né? Completo, né? Que passa por todos os setores da empresa para conseguir alinhar toda a equipe e, inclusive, a mentalidade da empresa dentro desse novo conceito, né? Vamos pegar aqui setores. O setor de saneamento, os KPIs de sustentabilidade deles são totalmente diferentes de um hospital. O hospital ele tem que me mostrar qual é o destino do lixo hospitalar dele, como que ele opera com a parte energética. Já a parte de saneamento, ele tem que me explicar, né, ali mensurar no KPI dele, como que ele faz toda a parte de tratamento de esgoto. Então, são business diferentes. Óbvio que existem os básicos dentro do escritório, por exemplo, os parâmetros de sustentabilidade do escritório, mas isso é raso. Vamos mais profundo. Vamos ver aqui como a gente opera no business, no main core do business, para que a gente consiga operar de maneira mais densa. Por exemplo, quando eu falo em cultura regenerativa, empresas de cultura regenerativa, a Dengo, por exemplo, que é aquele chocolate, ela é uma empresa que eu gosto bastante. Porque ela é uma empresa que ela opera com o meio ambiente através de plantações em locais totalmente orgânicos e controlados, e ela opera no social com o fomento do sustento ali dos produtores locais, né, de cacau. Inclusive, eles fazem um pagamento do valor do cacau em dobro do que está listado na Dow Jones. Então, olha como essa empresa opera de maneira transparente. E se você colocar em transparência na parte de governança, todas as lojas têm os dados da empresa. Então, me responda, respondendo a sua pergunta, você não investiria numa empresa assim? Sem dúvida. Simples assim. Agora, esse é o KPI dela. Eu não posso jogar esse KPI aqui para a Sabesp. Eu não posso jogar esse KPI aqui para o hospital. Sim. Né? Então, o trabalho de ESG é estratégico com um consultor de ESG e com todo o estratégico da empresa, porque são eles que sabem as respostas. A Dengo, ela já foi criada nesse conceito, né? Para uma empresa que ela não tem esse sistema implementado e ela quer começar a partir de hoje mudar todo o seu conglomerado, vamos dizer assim. Como que você enxerga esse desafio, Marcela? Você acha que é muito complexo dentro de um horizonte de prazo? Você imagina que é um trabalho de longuíssimo prazo? Como que você enxerga isso na prática hoje? Assim, Vanessa, eu acredito que mudar radical não existe, mas começa com um pouquinho. Pequenas atitudes, pequenas né? atitudes, pequenas ações, e aí você vai estendendo ao longo do tempo. Sim, é a longo prazo. Trabalho de sustentabilidade voltado para o meio ambiente e para a área social é de longo prazo. O que você tem que se questionar no seu business primeiro ponto, ele é um business sustentável? A gente está falando de um produto que como que esse produto hoje no mercado, né? É um produto politicamente correto? Se não for, por que não começar a trabalhar com pesquisas de desenvolvimento para melhorar esse seu produto para ser biodegradável, né? E aí, dessa maneira, você começa a implementar o ESG de maneira sutil. E aí você vai reposicionando a sua marca. Como você opera com seus colaboradores?
quais são os benefícios que você fornece aos seus colaboradores e à família desses colaboradores, como você opera no entorno. Os modelos de negócio do século XXI são diferentes do século XX. A era a era industrial, ela morreu. A gente não conseguiu passar pela era digital, que a gente deveria ter passado, e a gente caiu na era complexa, que é um step para a era da superinteligência. E a era da superinteligência é a era desse novo modelo de negócio, que é ganha, 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 que é o modelo da Dengo. Então, mais uma vez, temos alguns anos ainda para chegar nessa era da superinteligência, então comece a olhar o seu negócio e veja como você consegue colocar no estratégico do business esse ganha, ganha, ganha. Ganha eu, ganha você, meus stakeholders como um todo, a sociedade e ganha o meio ambiente. Quando você começa a fazer micromudanças ao longo de 20, 30 anos, você tem um negócio com o novo modelo de negócio do século XXI voltado para essa tríade. Existe algum estudo, Marcela, em relação ao consumo, por exemplo, consumidores que procuram produtos como, por exemplo, da Dengo, que não é um produto barato, é um produto mais caro, mais focado, ele enxerga um valor intrínseco nesse produto e então ele investe mais financeiramente para isso. Já existe algum estudo de algum percentual aqui no Brasil de pessoas que já têm um foco no consumo vinculado a esse conceito? Foi o que eu te falei no começo do nosso podcast. 40, a gente está operando em 40 e poucos por cento, 46, acredito, da formato de consumo do brasileiro mudou. No Brasil. Do brasileiro. E se a gente começar a correlacionar isso com o seu mundo, que são os fundos de investimento, a gente tem até 2025, 57% dos investimentos de fundos serão para fundos ESG. E se você colocar que no primeiro semestre de 2021, estamos em 2026, no primeiro semestre de 2021, que foi pós-pandêmico, a gente tinha 100 milhões de dólares investidos em fundos de ESG em um semestre, e isso é um aumento de 72% em relação ao semestre anterior. Então, você vê a crescente visão e interesse do mercado financeiro para essas empresas, e aí, obviamente, está correlacionada com essa mudança de forma de consumo. Por quê? O que acontece? Quem consome hoje mais são essa geração que vem depois de nós, né? E essa geração, ela é uma geração mais consciente, é uma geração mais sustentável. Ela não se interessa por marca, ela se interessa por se aquela camisa tem um algodão 100% orgânico e se as pessoas que trabalham nessa indústria, ela tem uma qualidade de vida ou ela é um trabalho análogo, não é um trabalho análogo ao escravo. Então, eles operam de uma outra forma. E eles hoje estão conduzindo não todo o movimento, mas grande parte desse movimento de startups. Afinal de contas, eles que estão criando essas startups e, consequentemente, como seguir esse consumo. Maravilha. E o que você acredita que foi a causa desse crescimento da conscientização das pessoas para esse consumo mais voltado para essa preocupação do consumo relacionado ao brasileiro? Tem alguma causa, algum evento que aconteceu? Você acredita que é a pandemia ou antes da pandemia algum evento que esteja relacionado a isso? Eu acho que a pandemia é algo muito... foi um fato muito marcante na vida de todos. E que o futuro do ser humano, o futuro né, da nossa humanidade, ela está em 3 pilares, como sempre tríades. O futuro do ser humano do planeta é trabalhar com pessoas, espiritualidade e tecnologia. A partir do momento que você consegue correlacionar as 3 coisas, você opera de que, através da espiritualidade, as pessoas terão maior consciência e começarão a trabalhar e operar de uma maneira mais leve e tranquila, com o apoio da rapidez da tecnologia e a inteligência ali que a tecnologia fornece. Então, eu acredito que a gente teve um momento muito turbulento de caos
que essa era complexa trouxe, que essa pandemia trouxe. E para que a gente consiga organizar algo para o que a gente quer, a gente precisa desorganizar, né? Sempre quando a gente tem uma melhoria no mundo quântico, a gente desequilibra para reequilibrar. Então, quando eu estou em algum momento desequilibrada, eu sei que eu vai passar, e aí a gente precisa ter um pouco de resiliência, que para mim é uma das principais skills a serem desenvolvidas, é essa resiliência do esperar que o caos passe para que eu consiga me reerguer novamente. Então, empresas hoje precisam focar na resiliência delas, para que consiga passar por aquela marola que a gente conversou anteriormente. E como a gente já falou que empresas são feitas de pessoas, precisamos focar na resiliência dessas pessoas. E como que a gente foca na resiliência? Quando a gente sabe, através do pilar de espiritualidade, aonde você quer ir, seu propósito, e que com fé que você vai chegar lá. Podem vir desvios e que você não se desvia do seu caminho. É interessante, né? E aí, espiritualidade, a gente não está falando de religião, né? Não, são coisas Que distintas. acaba se conectando até também com um pouco do conceito ético novamente, né? Espiritualidade é 100% ética. Religião é algo criado pelo ser humano para que, de uma maneira metodológica, consiga passar para outros seres humanos o que, quais são as virtudes que precisamos operar. Cada um de uma maneira, cada um com suas distorções. Eu não estou aqui para falar de religião. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de nós. E quando a gente quando a gente entende que não há nada que nos abale. E que eu sou um ser, uma alma, e eu estou num corpo. Morando nesse corpo, dentro, hoje, aqui, neste planeta. E que, como eu sou essa alma, ela é imortal, e que ela sabe o que ela veio fazer aqui, eu fico muito mais resiliente e forte por dentro. E quando eu tô forte por dentro, Vanessa, eu consigo ser maleável por fora. E aí eu consigo ter a compaixão e a empatia porque nada me afeta. Então, quando você vê uma pessoa muito rígida por fora, saiba que ela é muito... ela não tem essa segurança interna, ela é insegura. Uma pessoa muito mais maleável, o corpo fala, uma pessoa muito mais maleável por fora e que você sabe que ela está centrada aqui, que ela tem um alicerce, nada me corrompe. É que nem uma árvore grande. Ela tem muita profundidade com as raízes, mas ela se balança e na chuva as coisas acontecem, as folhas caem, mas floresce novamente. Permanece íntegra, né? Total. Muito legal. A gente, em relação, voltando agora um pouco a essa questão das empresas, né, do mercado corporativo, quais são os valores econômicos e financeiros que você enxerga para uma empresa que implementa e pratica todo o conceito de ESG dentro da sua, do seu conglomerado, da sua empresa, da sua holding, enfim? Falando em termos, né, empresariais, como eu falo em sala de aula, você ter um viés de ESG dentro da organização, ela vai te dar uma maior transparência, um menor risco, um acesso a crédito muito mais atraente em fundos de investimento com taxas muito mais atraentes do que a gente tem hoje em dia. A gente vai dar uma maior transparência e segurança para todos os stakeholders e, consequentemente, um melhor posicionamento, um maior valuation, mais bolso mais dinheiro no bolso dos stakeholders, dos acionistas. Mas perceba que quando eu falo de dinheiro no bolso, ele é o fim e não o meio. Né? É interessante porque na visão assim, dos investimentos, às vezes as pessoas imaginam que o custo, né, de uma implementação de um conceito como esse é muito elevado e que, de certa forma, isso não seria sustentável, viável financeiramente, né? E eu já tive questionamentos, por exemplo, de investidores optando pelo fundo de investimento pela rentabilidade. Ele deixando de investir num fundo ESG em relacionado à rentabilidade. Como que você enxerga esse movimento e
e o que nós precisamos mudar, né, da nossa visão, ou até mesmo, Marcela, pensando que a gente pode associar a questão da rentabilidade e do conceito do social, do ambiental e da governança, se isso ainda não aconteceu, né? Existe algum horizonte de prazo? Você imagina que é algo que vai acontecer no curto prazo? Olha, vamos lá. Vou dividir a pergunta também em Aham. alguns pilares. Quando você fala, eu já fui também essa pessoa, tá? Eu quero investir no que me dá mais rentabilidade. Beleza. Vou investir num fundo que me dá mais rentabilidade. Imagina se esse fundo tivesse 90% do fundo atrelado a Americanas, por exemplo. Como que você ia explicar? Qual é a segurança que esse fundo passa? Então, quando você expande a consciência, você começa a... Peraí, eu vou colocar meu dinheiro de maneira consciente. Né? Então, quando você toma o tombo, você começa a olhar de uma outra maneira. Então, o ser humano, infelizmente, aprende pela dor. Sim. Então, quando essa pessoa que investe em um fundo mais rentável e que em algum momento esse fundo tem uma volatilidade por algum ponto a ser visto, como aqui o Foi um exemplo, caso de fraude, né? foi de governança. É. Você começa a falar, opa, eu quero segurança no meu negócio. Eu quero voltar a botar na poupança, porque, né? É que nem é hoje. Minhas aplicações em renda fixa. A gente está surfando essa marola e vamos junto. Então, a partir do momento que você começa a enxergar esse ponto, e aí na segunda parte daqui da minha resposta que você fez a pergunta, o ótimo é inimigo do perfeito. Então, quando você começa a pessoa começa a se questionar, ela está operando em um formato catastrófico, né? A neurociência explica isso, de que ou é sim ou é não, é movimento pendular. Não existe o meio termo. E existe sim esse meio termo a partir do momento que a gente consegue investir, mas não na perfeição. A perfeição é o que a gente quer, mas vamos começar aqui pouquinho a pouquinho. Como é que a gente chega lá na perfeição? Porque a perfeição vai chegar a partir do momento que a gente vai colhendo os frutos do que a gente plantou e em algum momento a gente vai ter essa perfeição. Mas quais são as ações que você consegue tomar hoje com as ferramentas que você tem hoje? E não querer colocar um elefante branco dentro da sala pequena. Vamos colocar um cachorrinho primeiro. Depois a gente vai expandindo e em algum momento a gente vai ter um espaço tão gigante que a gente vai conseguir botar o elefante. E aí, isso opera-se de uma mente que não está querendo aceitar essa mudança de mindset. E aí, eu não sou não sou especialista em neurociências, mas leio um pouco e a neurociência explica. Porque a gente tende a puxar por esse lado negativo das coisas. Então, quando o que eu peço, né, para quem está nos assistindo, é começar a ter um outro olhar. E falar assim, não, aqui eu acho que dá certo. O que eu consigo fazer aqui agora? O que eu consigo fazer de ESG? Se você consegue agora fazer uma ação sustentável na sua casa, seja apenas fazendo distinção do seu lixo entre reciclável e orgânico, tá ótimo. Em algum momento você vai fazer um outro movimento. Em algum momento você vai fazer um movimento de ajudar o seu prédio a fazer essa divisão. E aí você vai crescendo de maneira exponencial e piramidal, como a gente já falou anteriormente. Então, a partir do momento que você entende que as coisas não operam numa energia de rapidez, e sim numa energia mais lenta e de calmaria, e que o ESG precisa ser operado desta maneira, aí a gente começa a não ter mais greenwashing e sim ações, nem que sejam mínimas, mas que em algum momento você vai agregando valor às demais ações dentro da sua empresa, entende? Entendo, porque conforme o movimento ele for crescendo, né, Marcela, a tendência é que essas práticas indevidas, né, de greenwashing, o que vai acontecer? Elas vão ficar tão evidentes, né?
porque seríamos uma maioria, vamos dizer assim, né, conceitual e de práticas, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, e que esses movimentos indevidos ou inadequados, eles vão acabando se tornando obsoletos, porque a gente acaba transformando, né, pelo exemplo, pela prática, Sim. e eu imagino que eu concordo com você que é um movimento que a gente precisa ter, eu acho que resiliência seria a palavra, ou disciplina, talvez, né? Ambas. Persistência, né? As três, por É, que não? exatamente, Foco, persistência, disciplina, porque tudo isso, hábitos, sem dúvida. Não desistir, né? não, é fé. Fé é você caminhar no escuro sem saber para onde você vai, o que que você vai encontrar, mas sabendo que você vai chegar lá. Simples, simples assim. E do ponto de vista até do mercado financeiro, entender que existe um ecossistema. Né? Hoje as empresas, existe um movimento hoje no Brasil das empresas buscarem capital privado. Já está acontecendo isso no agronegócio, na parte de infraestrutura, Sim, que tinha o BNDES aí como seu principal sim. fomento, É, né? Vamos dizer investidor. assim, né? Então, hoje a gente já vê essa transformação no mercado financeiro e, sem dúvida, quando a gente tem empresas necessitando de capital, o investidor, quando ele entra com uma paciência, vamos dizer assim, com uma maturidade de entender que o retorno do investimento talvez não venha como renda fixa no mês seguinte a 1%, mas que é o investimento que você está fazendo com um propósito alinhado, porque na verdade não é só por um retorno, você tem um propósito de ajudar o Sim, social ou ambiental, né? E aí você pode buscar ali dentre as opções que nós temos hoje 211 fundos no Brasil, são 175 abertos hoje para investimento. E o Brasil está muito pequeno, porque parece que a Europa lidera esse ranking, né, hoje no sim. mundo, e o Brasil detém menos de 2% de investimentos atrelados ao Sustentáveis. ESG. Uhum. Então, a gente tem muito o que crescer. E aí, quando esse capital mais barato ele vai para as empresas conseguem também entregar um maior retorno e, por consequência, né, o investidor recebe essa devolução, acima de tudo, agregando também um crescimento do país, né? Porque se você está ajudando no Sim, social, se você está ajudando na educação, se você está ajudando, a gente está diminuindo a pobreza, sim. a gente está crescendo como nação, a gente está crescendo E e, aí o sem sistema dúvida, se retroalimenta. exatamente. E aí, olhando, e você, já que você tocou no assunto da Europa, vamos olhar a Europa. O que que a Europa tem de diferente? A Europa é desenvolvida, por quê? Atrelado à não corrupção e atrelado ao investimento em educação. Então, quando a gente investe em educação, a gente investe em accountability e ética, a gente tem, a gente não, eles não operam com corrupção, eles são, né, ali sem aceite nenhum de qualquer ações voltadas para essa corrupção. Óbvio que às vezes acontecem alguns casos, mas é, é muito mais notório os casos, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, do que na Europa, de que são empresas que têm já essa conscientização de que precisa ser trabalhado o ESG. Por isso que elas atuam com esses relatórios, com essas ações sustentáveis de ESG e dentro do core do negócio delas. E agora, como elas detêm bastante, uma parcela grande, né, de capital, elas começam agora a ter o poder de barganha de investir em No país, em outros em outros mercados, né? mercados. E aí, quando você começa a pensar em investir no Brasil, ele começa a falar: eu quero segurança de que isso vai me dar um retorno, como você mesmo falou, né? Ali o privado começa a querer investir, mas eu preciso saber se esse retorno que eu vou colocar aqui depois de 12 anos eu vou conseguir receber. E como que eu consigo isso? Através dos relatórios do que você está me mostrando de ESG. E, inclusive, os fundos cobram esses relatórios mensais dessas empresas que investem, de como está o andamento dos KPIs sustentáveis da empresa. Olha que interessante. Então, assim, eu acho que a gente, talvez você, dentro da sua missão, eu imagino, né, do trabalho que você faz, de certa forma, é um trabalho também de conscientização, né, que você leva para as Total. empresas, através também da sua fala. Você é colunista do Estadão, na sua, como professora, né, como
multiplicando esse conceito e eu vejo isso de uma maneira muito rica, né? O trabalho que você exerce. Imagino que você trabalha hoje com muitos jovens, né? Você acredita que o jovem Sim. ele pode ser uma força motriz para essa transformação? Eu acredito. Inclusive, eu vejo a grande diferença dentro da sala, por exemplo, com uma turma de formação de conselheiros para uma turma de MBA. É nítida a diferença. E agora eu estou entrando também com uma turma de liderança regenerativa na SPM, muito interessante, agora em setembro. E o viés, eu vejo que o perfil do aluno é completamente diferente. Então, eu vejo esse fomento em várias gerações e eu não consigo ver tanta entrada nessa geração dos meus pais, por exemplo, porque foi uma geração pós-guerra. Né? Então, a gente também tem que entender as limitações dessa geração e também extrair o lado bom dessa geração. Essa geração é extremamente resiliente e ela consegue ter uma visão um pouco mais de longo prazo se ela passou por tantas coisas. Mas a gente tem que juntar isso com um propósito, porque antigamente o propósito deles era chegar até o final, ganhar da vida, ganhar dinheiro e nem que fosse passando num caminho vermelho, digamos assim. E hoje a gente já não vê dessa maneira. A gente vê que o caminho é o que importa e não a chegada, e que esse caminho precisa ser florescido cada vez mais. Então a gente precisa passar em um ambiente com muito verde cor e deixar mais colorido para que as próximas pessoas, as próximas gerações venham e tenham vontade de caminhar também. Então, mas também são gerações que ainda não trabalham muito com a resiliência porque não tiveram tempo para isso. Então, eu acredito que também é unindo o que a gente tem das gerações para que a gente consiga o que a gente quer. Muito legal. Qual a última mensagem que você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo em relacionado à transformação? Como que você... Bom, uma mensagem final para os nossos ouvintes. Nós somos aqueles por quem tanto esperamos. Então, começa a pensar em como você vai fazer o seu history making, como você vai agir, mudando o mundo que a gente vive aqui. Para quê? Para que eu peço, e eu também peço em nome da Vanessa, para que a gente deixe um mundo melhor para os nossos filhos, para as nossas próximas gerações. Nossa, Marcela, foi incrível. Muito obrigada pela sua fala. Foi um grande aprendizado para mim. Eu saí daqui gigante com esse bate-papo hoje. Foi maravilhoso. Eu agradeço a todos vocês que estão assistindo também. Comentem se vocês gostaram do tema e quais são as ações que vocês tomarão a partir de hoje ou já tomam nas suas vidas para a gente conseguir transformar esse mundo em um mundo muito melhor para todos nós, para os nossos filhos, deixar um grande legado. Mas sem dúvida também para as gerações que já estão aqui vivenciando. Para nós. Né? Para nós, exatamente. Então, e aí eu quero... Marcela, qual o seu Instagram? Meu Instagram é @marcela_argolo com 2 L's. Meu site é www.marcelargolo.com e no LinkedIn, Marcela Argolo também. Maravilha. Se vocês querem ter mais conhecimento sobre esse tema, sigam a Marcela. E lá no meu Instagram também, Vanessa_Invest, vocês querendo ter mais dicas sobre finanças e como transformar a sua vida financeira de forma sustentável, com uma boa relação com o dinheiro. Lá no link da minha bio também eu tenho lançado vários e-books que vai ajudar vocês a construírem esse futuro, um futuro próspero para vocês. Muito obrigada, Marcela. Obrigada a você. Obrigada a vocês.